Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, a nossa irmã Elisete, com a leitura do capítulo de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos nossos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. É com muita alegria, com muita satisfação, meu Deus, que eu quero lhe agradecer para que o nosso encontro com o seu Evangelho fosse realizado. Então vamos elevar nossos pensamentos em gratidão. E pedimos, Senhor, que nessa noite o seu amparo e dos queridos amigos espirituais e benfeitores, para que possamos aprender e refletir sobre o nosso Evangelho e alimentar o nosso espírito com os ensinamentos do Divino Mestre Rabi. Dá mais um passo no caminho e nos fortalecendo e confortados pela doutrina espírita. Rogamos amparo para os nossos coordenadores encarnados e desencarnados. Pedimos, Senhor Jesus, que nos intua para aproveitarmos todos os ensinamentos que será falado hoje, aqui, e abra os nossos corações ao conhecimento. Que assim seja. Então, vamos à leitura de mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 160. O varão da Macedônia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa à Macedônia e ajuda-nos. Além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vastos movimentos espirituais, cujas frases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas, os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia, que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência
para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é o portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Bom, é mais um capítulo que a gente vai refletir e tentar colocar um entendimento. Ali naquela parte do é útil recordar semelhantes ocorrências para que se consolide nos discípulos sinceros e certeza que o Evangelho é o portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários. Jesus nos traz esclarecimentos e nos guia para o nosso crescimento e nosso aperfeiçoamento através do Evangelho. O importante é termos clareza sem nada que dificulte a nossa compreensão. O Evangelho é o nosso guia, que com uma mensagem simples nos ensina tudo o que precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. E a fé que temos na prática da caridade, tudo simples, mas de uma grandeza que alcança os princípios das leis de Deus. Somos emissores de boas energias quando o pensamento assim o quer. É nossa responsabilidade de cuidar do que transmitimos. Para o nosso aprendizado e crescimento, precisamos nos manter em equilíbrio. E a nossa fé é consequência de toda uma jornada cristã. Mas daí é na caridade que a gente consegue fazer algo. E não a caridade material, não só essa. Mas a caridade também da dedicação do nosso tempo, do tempo que a gente dispõe em ajudar o irmão que precisa. E foi assim que esse espírito veio até Paulo pedir essa ajuda para Macedônia. A ajuda, no meu ver, seria ajuda espiritual, uma ajuda que levasse a uma palavra do Cristo, de Deus, e que fortalecesse a fé daquele povo. Pois bem, prossigamos com a nossa reflexão sobre o varão da Macedônia. A visão espírita de pessoas vivas, quer dizer encarnadas, não é um fenômeno incomum. Relatos dessas visões ocorrem em todas as partes do mundo entre indivíduos das mais diversas religiões ou até mesmo sem religião. Se pesquisarmos um pouco, poderemos encontrar familiares nossos que já vivenciaram o fenômeno ou conhece alguém que passou por essa experiência semelhante ou até então já ouviram a história sobre o assunto. Os espíritos não deixam de ser espírito porque reencarnou. Então, muitas vezes, sem recordação, os encarnados podem vir se comunicar com outro ou outros encarnados, estando desligados parcialmente do corpo. Emmanuel nos adverte que devemos ser simples no tocante aos fenômenos e atentarmos para a simplicidade das relações entre os seres espirituais, encarnados ou não. Ele vai mais além no que diz respeito aos ensinos do Cristo em relação às leis de Deus, pois para sermos cristãos não precisamos ser prolixos e nem muito eloquentes. Basta que estejamos sintonizados com o Mestre em pensamentos, atos. De qualquer modo, essa mensagem nos faz lembrar a importância da nossa
emancipação espiritual. Quando o nosso corpo dorme, apesar de não lembrarmos, que saibamos aproveitar bem esses momentos da nossa libertação parcial. Na passagem bíblica acima, vemos o apóstolo Paulo recebendo durante a noite a visita de um homem macedônio, desdobrado do seu corpo físico, rogando para que o apóstolo se dirigisse à sua terra e levasse o evangelho a ele e às pessoas de sua comunidade, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Provavelmente que em suas andanças no plano espiritual, no instante do repouso do corpo, o rapaz macedônico recebeu dos instrutores espirituais esclarecimento sobre a boa nova trazida por Paulo, e ficou encarregado por ele de rogar ao apóstolo que se dirigisse para a Macedônia, mesmo não tendo lembrança desta visita, e que nem sempre acontece. Esse varão deve ter ouvido a pregação do convertido de Damasco e, por intuição do que lhe foi transmitido espiritualmente, tornou-se um cristão, ou tornou-se cristão. Uma prova de que o macedônio estava a serviço de Jesus é que o próprio Paulo interpretou a visão como um aviso, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Gratidão. Nossos irmãos explanaram tão bem esse capítulo de hoje. Aqueles que se colocam à disposição para auxílio receberá comunicações daqueles que necessitam, tanto de um espírito encarnado como um espírito desencarnado. O servidor do Evangelho auxilia com a forma mais eficaz, que é o amor. Compreendemos as leis divinas através do conhecimento, requisitos essenciais, para um trabalhador do bem. Porém, muitas vezes, o irmão busca ajuda, não precisa de um sermão. Quantas vezes, antes de auxiliar um irmão, julgamos, criticamos, e muitas vezes o irmão só necessita de um acolhimento, um pouco de mais atenção. Jesus nos ensinou que aqueles que têm o puro de coração e a simplicidade ganharão o céu. Comparamos essa essência como de uma criança. E Jesus espera de nós essa atitude quando auxiliamos o irmão, que seja com humildade. Jesus ensinou com amor e simplicidade, sem teorias complicadas. Precisamos aprender esse dom. Assim teremos a oportunidade de auxiliar aqueles que chegam até nós e que o Evangelho esteja presente nas nossas ações diárias. Com ensinamentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletir intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados neste momento de amor, bem como uma emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente integrantes das correntes médicas do espaço, que
que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Mais uma vez agradecemos ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus e a espiritualidade aqui presente, agradecendo a luz desse Evangelho, as boas energias e o auxílio a todos aqueles que rogam ao nosso Mestre Jesus. Pedimos paz e harmonia para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão tendo qualquer dificuldade, sejam auxiliados. Pedimos mais uma vez a permissão para encerrar o nosso estudo de hoje. Gratidão, que assim seja.